em que a Justiça Civil brasileira mandou prender generais golpistas pela primeira vez na história. Em 2024, ficamos sabendo como o país ficou perto de uma nova ditadura militar. A investigação da Polícia Federal traçou a radiografia da conspiração, indiciando 40 pessoas. Na política, o Centrão saiu vitorioso das eleições municipais e o governo Lula andou de lado com um pacote fiscal que atendeu às pressões da Faria Lima. O presidente andou às voltas com internações hospitalares, abrindo uma especulação. Lula estará na urna para a reeleição em 2026? Este foi um ano também em que os brasileiros viram de perto a face da mudança climática, com a maior enchente arrasando o estado do Rio Grande do Sul. No mundo, Donald Trump foi reeleito nos Estados Unidos. A extrema-direita segue avançando em muitos países. Este foi um ano também de política nas telas. Ainda Estou Aqui. O filme brasileiro levou quase 3 milhões de pessoas para salas de cinema. Esse é o Tempero da Notícia especial com um balanço dos fatos que marcaram o Brasil e o mundo em 2024. Eu sou Rodrigo Viana e estou muito feliz de mais uma vez ter passado várias e várias semanas aqui em sua companhia. Em 2025 tem mais. Vamos em frente. A crise climática chegou ao Brasil de forma dramática em 2024. Esse deixou de ser um debate acadêmico. Vocês sabem que ainda há muitos negacionistas do clima que dizem assim, não, isso aí é bobagem, é coisa da esquerda dizer que tem aquecimento mundial, aquecimento global. Deixou de ser algo que os brasileiros comentam às vezes vendo furacões cada vez mais fortes no hemisfério norte, ondas de calor mundo afora, porque dessa vez bateu aqui no território brasileiro. A pior enchente da história no Rio Grande do Sul. O rio Guaíba transbordou, invadindo o centro de Porto Alegre, deixando debaixo d'água uma das maiores capitais brasileiras. Claro, houve também falta de manutenção, as estações de bombas da prefeitura estavam abandonadas, aquele muro para conter o avanço do Guaíba estava com manutenção vencida, mas mesmo que houvesse tudo funcionando, foi uma cheia tão grande do rio que seria difícil evitar uma tragédia. Talvez ela não fosse de tantas proporções como aconteceu. Bom, a gente viu famílias desesperadas, bairros inteiros destruídos, até o aeroporto, a pista do aeroporto de Porto Alegre foi tomada pela água, ficou vários meses sem funcionar o aeroporto. Aquelas cenas que correram o Brasil e o mundo, animais no telhado das casas, até cavalo, cães, todo tipo de animal sendo resgatado também, além de dezenas e dezenas e dezenas de moradores. E olha, não foi só na capital. Várias cidades no interior do Rio Grande do Sul atingidas por outros rios que também sofreram, e uma proporção de cheia e de chuva que nunca tinha sido vista. É a crise climática batendo as portas. Alguns especialistas chegaram a dizer que cidades do interior se tornaram inviáveis, porque você vai gastar muito dinheiro para reconstruir, são cidades que ficam ali na beira de rios, que ao longo dos próximos anos a chance de crescer de novo, de ter enchentes de novo nessa proporção, as chances são muito grandes. Bom, houve um mutirão de ajuda dos brasileiros, né, enviando alimento, roupa, muita gente foi até lá para colaborar também com polícia, bombeiros. Houve também um festival de fake news e uma exploração política, lembram? Ah, só o povo ajuda o povo. Sendo que o papel dos bombeiros, do Estado, da polícia e até das tropas militares mesmo, foi muito importante. Então, sem o Estado nessa hora, você não consegue. Ah, o povo ajuda o povo. Claro, é importante a solidariedade,
mas tem que ter o Estado organizado, levando comida, aviões, reorganização de base aérea para você poder receber aviões, já que o aeroporto estava impedido de funcionar. Faltou também um debate sério sobre o que fazer para evitar novas situações desse tipo. E a gente viu, isso ficou muito evidente, depois na eleição. O prefeito que não cuidou das bombas, que não cuidou de Porto Alegre, que abandonou tudo, acabou reeleito, fazendo um discurso mais uma vez bolsonarista para impedir que a esquerda venha para Porto Alegre e tal. Ou seja, apesar da enchente, as pessoas votaram de novo no prefeito, no Melo, que não tinha cuidado das bombas para pelo menos diminuir o efeito dessa tragédia imensa no Rio Grande do Sul, que deixa escancarada a ideia da mudança climática batendo as portas do planeta. Bom, Porto Alegre não foi a única cidade importante em 2024 que escolheu um candidato desta linha aí, da direita, do chamado Centrão. Sebastião Melo, de Porto Alegre, é do MDB. O MDB e o PSD do Gilberto Kassab foram os grandes vitoriosos neste ano de eleições municipais. Brasil afora, quando a gente faz o balanço, esse é o resultado. Muito em função das emendas parlamentares controladas pelo Centrão no Congresso. Isso vem da época do Eduardo Cunha e se acentuou com Arthur Lira e foi muito forte nessa eleição municipal de 2024. O PT do Lula melhorou um pouco a performance em relação a 2020, mas só conquistou uma capital, Fortaleza. Projetou algumas lideranças novas, como a Natália Bonavides em Natal, no Rio Grande do Norte, conquistou algumas cidades de médio porte, mas perdeu muito terreno, especialmente em São Paulo. Então o PT acaba se concentrando em meia dúzia de estados, Piauí, Ceará, Bahia, um pouco em Minas Gerais e um pouco no Rio Grande do Sul. De outro lado, o bolsonarismo, o PL do Bolsonaro, teve até um bom resultado, mas o bolsonarismo raiz, com aqueles candidatos mais estridentes, aqueles bolsonaristas de rede social, acabaram derrotados. Bolsonaro perdeu no segundo turno quase todos os confrontos, em que ele até fez campanha e perdeu, o que mostra que a extrema-direita bolsonarista encolheu um pouco nesta eleição e quem avançou foi o Centrão, daqueles partidos mais tradicionais, do toma lá da cá do Congresso Nacional. Esse foi o resultado da eleição municipal, além da presença, a novidade ruim, Pablo Marçal, em São Paulo, quase foi ao segundo turno, um partido nanico e na base de muito barulho nas redes sociais e ataques absurdos, não foi contido pela Justiça Eleitoral, deitou e rolou e se apresenta agora como uma liderança até nacional para voos maiores. Esse é o balanço da eleição municipal que a gente faz também agora no fim de 2024. Mas a grande novidade do ano na política brasileira não veio da urna, mas da Polícia Federal. Foi concluído o relatório sobre a tentativa de golpe de Estado que ocorreu no fim de 2022 e início de 2023. Quase 900 páginas de relatório. E é uma radiografia da tentativa de golpe. O país esteve muito perto da implantação de uma nova ditadura. Os militares participaram ativamente disso. Não foram só aqueles manifestantes mais desavisados ali em volta dos quartéis. Havia uma articulação, havia uma conspiração. Está tudo no relatório da PF. Trocas de mensagens, minutas de golpe, planejamento para o pós-golpe. O plano, detectado pela Polícia Federal, era inclusive matar, se necessário, Lula e Alckmin, na chapa vitoriosa, e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Que despretos, que são as forças especiais do Exército, chegaram aí para as ruas para monitorar Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro de 2022 e na última hora desistiram desta ação mais radicalizada, porque o Bolsonaro não assinou a minuta do golpe, apesar de ter participado de tudo. Planilhas com os planos do golpe foram impressas dentro do palácio, tudo sob coordenação do Bolsonaro. A
Polícia Federal indiciou 40 pessoas, incluindo o ex-presidente, e 2 dezenas de militares. Pelo menos 2 generais terminam 2024 presos. Mário Fernandes, que era o chefe dos Quidos Pretos, desse núcleo mais operacional, e o general Braga Neto, que parecia ser o comandante mesmo do golpe, ao lado de Heleno, do general Heleno, e de Jair Bolsonaro. Isso é importante em 2024. Primeira vez na história republicana que um general de 4 estrelas, que é o Braga Neto, é preso pela Justiça Civil. É uma espécie de acerto de contas com a história. O Brasil saiu da ditadura militar sem punir torturadores, todos aqueles que perseguiram, torturaram, mataram. Agora tem a chance de punir os militares golpistas, inclusive generais. General Braga Neto está preso porque estava atrapalhando as investigações, mas ainda vai a julgamento. Por enquanto é uma prisão preventiva. Esse foi um ano em que o país voltou a debater essa herança maldita da ditadura, com a ajuda da arte, do cinema. O filme Ainda Estou Aqui, filme brasileiro, levou quase 3 milhões de pessoas às salas de cinema. Esse filme reconta a história do sequestro, tortura e morte de Rubens Paiva. Ele tinha sido deputado do antigo MDB ali, foi cassado, foi preso no começo dos anos 70. O filme mostra a família do Rubens Paiva e o esforço da viúva dele, Eunice Paiva, que sobreviveu para criar 5 filhos sem o marido, que até hoje está desaparecido, o corpo não foi encontrado. Então é um filme bastante forte, não fica fazendo muito discurso o filme, é a história de uma família. E por isso acho que atraiu tanto as pessoas, que tem assim uma emoção, uma ligação com as pessoas, sem ficar fazendo muito discurso, mas coloca em pauta esse tema da ditadura que voltou também, já que os militares tentaram implantar uma nova ditadura, porque não queriam a posse de Lula e Alckmin em 2022. Bom, Fernanda Torres está indicada ao Globo de Ouro pela atuação como Eunice Paiva, como a esposa do Rubens Paiva, atuação brilhante nas telas. Fernanda Torres, brasileira indicada ao Globo de Ouro. O ano foi marcado também pela dificuldade do governo Lula de decolar. A aprovação popular apenas mediana, ali tem um empate entre ótimo, bom e ruim, péssimo. Dificuldades de comunicação. Bons números até na economia, com crescimento do PIB, diminuição do desemprego, só que a renda das pessoas não cresce na mesma velocidade. Uma impressão de que o salário e a renda não dão para chegar no fim do mês. Os preços, as pessoas vão fazer compra e sentem isso no supermercado. E falta uma marca. Qual é a marca do governo Lula? Não tem uma marca. O Lula tem assim a lembrança dos governos anteriores, programas sociais, ele retomou, está no momento de reconstrução ainda, o país passou por uma tentativa de golpe, tudo isso a gente entende, mas falta uma marca popular. Na economia, o governo sofreu no fim de 2024 aqui uma chantagem impressionante no mercado. Fernando Haddad apresentou um pacote, o ministro da Fazenda, da Economia, Fernando Haddad, com corte de gastos, mas o mercado achou que era pouco. O dólar explodiu, os juros subiram e o governo está pressionado pelo mercado, o que pode comprometer o crescimento e comprometer politicamente o governo, transformando o governo Lula um governo com dificuldades até para uma reeleição em 2026. Para aumentar a tensão, 2024 foi o ano em que Lula foi parar no hospital, consequência de um tombo no banheiro, quando cortava as unhas. Aí teve hematoma na cabeça, teve que drenar o hematoma, e aí as pessoas começaram já, em função dessas internações, será que o Lula vai ter condições em 2026 de concorrer? Ele saiu do hospital muito firme, muito forte, mas em 2026 terá 81 anos e esse debate está colocado. Do meu ponto de vista, se a saúde não piorar, saúde de Lula, e se a economia não desandar muito, mesmo que não cresça tanto, o Lula segue a ter boas chances de reeleição, até porque a extrema-direita tem mais dificuldades ainda. Bolsonaro inelegível e muita divisão no campo da direita. No cenário internacional, o Lula brilhou em articulações internacionais, reuniu líderes mundiais no Rio de Janeiro,
aprovou um fundo de combate à fome e à pobreza na reunião do G20, mas nós vimos a extrema-direita avançar mundo afora. Donald Trump, eleito de novo nos Estados Unidos, Netanyahu, extremista israelense, massacrando os palestinos e colheu vitórias, derrotando e matando líderes do Hezbollah no Líbano, além de ajudar a derrubar o governo Assad na Síria. A gente teve um refresco assim na América do Sul, um respiro vindo do Uruguai, com a vitória da Frente Ampla de Pepe Mujica. Este um balanço de 2024, e a gente falou em respiro com a vitória da Frente Ampla no Uruguai, respiro também no esporte, imagens belíssimas na Olimpíada, a força das mulheres brasileiras também marcou este ano, no vôlei, no judô, no skate, especialmente na ginástica. Vamos terminar com o brilho dourado de Rebeca Andrade, que voou alto para orgulho de todos nós em 2024. Desejo um ótimo começo de 2025 e a gente estará de volta, sempre com a análise dos fatos que marcam o Brasil e o mundo. Obrigado, gente, pela companhia. Uma ótima passagem de ano, um ótimo 2025.